Novamente temos 3 candidatos no ringue para a melhor dublagem, mas dessa vez de Chaves. Você ouviu isso, Chaves? Ele vai me dar pro roupa velha. Grande coisa. Que diferença pode existir entre o seu pai e o homem da roupa velha? Esse episódio se chama Remédio Duro de Engolir e é o episódio mais antigo que temos registro de Chaves. E ele possui uma dublagem clássica feita pela Maga em 1988. Tanto que tem até um eco de fundo. E é uma ótima dublagem. E eu falo, não é só pela nostalgia. É realmente uma dublagem de boa qualidade. A Chiquinha carrega um ar um pouquinho maduro na voz, mas não deixa de ter aquele toque de criança que, tipo, tá com medo do velho do saco. Já o Chaves está no equilíbrio perfeito de uma linha tênue do mais inocente para um pouquinho mais maduro. Porque é exatamente assim que o Chaves tem que ser, porque torna possível você expressar emoções negativas com a voz. Porque olha só, tenta infantilizar sua voz. Com isso vai ficar um trabalho muito difícil você tentar expressar alguma emoção negativa. Tipo, tenta falar bravo com essa voz. Vai sempre parecer meio bobo, sabe? Não dá tanta veracidade assim. Então você não pode infantilizar tanto a voz quando você tá fazendo um personagem complexo que nem o Chaves, já que ele é uma criança inocente, sim, mas tem camadas. Ele tem seu lado sarcástico, tipo aqui. Ele falando, ó, seu pai é meio parecido com o velho do saco. A gente consegue sentir a ironia na voz do Chaves. E você não consegue fazer isso se você estiver forçando o tom totalmente infantil. Então é necessário, na dublagem, ter essa linha tênue. Então, ponto pro Marcelo Gastaldi, dublador dele, que conseguiu equilibrar bem. Que tristeza, Chaves. Meu pai vai me dar pro velho do saco. Ah, não fica assim. Que diferença pode ter entre o seu pai e o velho do saco? Ai, essas vozes. Tá legal. Primeiro eu vou explicar por que fizeram essa dublagem. É o seguinte, nos anos 2000 foram lançar os DVDs do Melhor do Chaves. Mas a dublagem clássica, ela tava com problemas de direitos autorais, contratos dos dubladores, então ela não poderia ser comercializada em DVDs. Então, para conseguirem lançar os DVDs, tinha que redublar tudo, já que no meio ainda ia estar alguns episódios inéditos que não tinham dublagem clássica mesmo. Aí, no início dos anos 2000, fizeram essa redublagem no estúdio Gabia. Mas a dublagem me incomodou demais. E o principal motivo disso foram as vozes. E eu vou explicar o motivo. Para começar, que essa Chiquinha não é a mesma dubladora do primeiro vídeo. Enquanto a primeira dubladora é a Sandra Mara, que realmente foi quem começou a dublar a personagem aqui no Brasil, essa do vídeo é a Cecília Lemes. Mas não tem problema em terem chamado ela, já que ela também é uma dubladora clássica. Já que, no meio da dublagem clássica da Maga, a Sandra Mara teve que se ausentar e a Cecília Lemes assumiu a personagem. Então, pela lógica, ela foi a última dubladora da personagem, chama ela de novo. Mas o que realmente me incomodou aqui foi o jeito que ela fez a voz. Já que acaba sendo uma voz caricata demais, muito forçada e muito aguda. E incomoda demais enquanto você está escutando. A interpretação acaba sendo prejudicada por isso. A Chiquinha deixa de ser uma garotinha assustada e passa a ficar meio irritante escutar ela falando. E isso é mais um problema da direção, que não deu o toque adequado, falando pra Cecília, poxa, tenta suavizar aí a voz, tenta fazer algo um pouquinho mais natural. Era o trabalho deles fazer isso. Já o Chaves, lembra de tudo que eu falei de naturalidade, não infantilizar tanto a voz na parte do Marcelo Gastaldi? Pois então, acontece tudo o oposto que eu falei aqui. Nessa dublagem feita pelo Tata Guarnieri, ele acaba forçando um tom extremamente infantilizado no Chaves. E como eu havia falado, isso comprometeu a interpretação. O Chaves, a gente não sente nem um ar inocente, nem um ar de deboche. Inclusive parece só que ele tá lendo o texto. Eu consigo muito ver a cena no estúdio. O dublador lendo o texto, ensaiando ainda, aí a direção falando, vamos rápido, ainda tem muito o que dublar, acelera aí. Aí ele vai lá e faz de qualquer jeito porque a direção tá assoviando no ouvido dele. Essa é a impressão que eu tenho assistindo essa dublagem. Sabe? Falta uma naturalidade que o Chaves sempre teve
E não é nem questão da voz ser parecida com o dublador clássico. Eu não quero isso. Eu queria uma dublagem com uma voz que combinasse e que tivesse uma boa interpretação. E nesse caso não tem nem uma coisa nem outra, infelizmente. A voz está forçada demais, está muito pouco natural, ao ponto que não parece nem um adulto falando, nem um adulto imitando uma criança, muito menos uma criança. Está num meio termo esquisito. E a interpretação está muito comprometida. Mas se tem um ponto que eu tenho que elogiar aqui, e eu vou dizer, é a tradução. Porque a tradução, eu digo que superou a da dublagem clássica. Pelo menos nessa cena. Que é o fato da Chiquinha, enquanto na dublagem clássica se referir como roupa velha, aqui ela fala velho do saco. E embora as duas coisas se refiram ao exato mesmo personagem, tem uma diferença quando se traz aqui pro Brasil. Já que todo mundo aqui conhece o velho do saco. Nossos pais escutaram as lendas e tudo, ficavam com medo. Já o roupa velha é um termo muito regional de lá. Ninguém aqui conhece o roupa velha. Então, quando o seu Madruga fala que vai chamar o roupa velha, tá legal. Quando o seu Madruga fala, olha, eu vou chamar o velho do saco. Quem tá assistindo, nossos pais, por exemplo, vai pegar na hora. Ah, tá. Tipo, vão entender o porquê a Chiquinha ficou com tanto medo nessa cena. Você, quando traz um produto pro Brasil, ou qualquer outro país que exige uma tradução, é necessário fazer certas adaptações. E, sinceramente, eu senti a tradução da Gábia muito mais inclusiva. O estilo que nossos avós, nossos pais e nós mesmos vamos assistir, vamos pegar totalmente a intenção da cena. Já assistindo a tradução como roupa velha, simplesmente ninguém vai pegar. Até porque ninguém vai parar o episódio, ligar o YouTube ou clicar no Google, pesquisar o que é roupa velha. Aí ler vários textões para entender. Ah, é a mesma coisa. Entendem? A dublagem precisa dar essa possibilidade da pessoa conseguir entender direito. E sempre usar com todos esses rodeios. Você ouviu meu pai, Chaves? Ele vai me dar pro roupa velha. Ora, grande coisa! Que diferença pode existir entre o seu pai e o roupa velha? Já essa daqui foi uma redublagem feita pro Multishow em 2018 pela Som de Vera Cruz. E agora, por que outra redublagem foi feita? O que acontece é, o Multishow comprou em 2018 os episódios de Chaves e Chapolin pra exibirem, estavam dublando os episódios que estavam inéditos, não tinha dublagem clássica, mas a Televisa, a distribuidora, se embananou totalmente e mandou vários episódios que tem dublagem no áudio original em espanhol. Aí, tipo, e a Televisa não tava mandando com a dublagem clássica, aí pra conseguir exibir tudo junto, tiveram que redublar na base da força. E aqui a primeira dubladora da Chiquinha, Sandra Mara, tá de volta. Mas, infelizmente, eu me incomodei um pouco com a dublagem dela aqui, porque a voz dela naturalmente amadureceu ao longo dos anos, mas ela não conseguiu adaptar tanto sua voz a essa Chiquinha, já que é uma atriz muito jovem cena interpretando uma criança, e a voz dela mais envelhecida acaba destoando demais da imagem que a gente está vendo em cena. A interpretação está muito boa, ela compensa bastante na interpretação, mas a voz acaba sempre dando um puxão, tirando da imersão, tipo, eu tô assistindo, ai, mas a voz tá meio madura demais aqui. Não é uma culpa dela. A voz envelhece, é natural, gente. Mas acaba sendo um pouco mais negativo. Já o Chaves foi dublado pelo seu substituto definitivo, Daniel Miller. Ele faz uma ótima dublagem aqui. Ele consegue fazer uma voz que combina com Chaves e uma boa interpretação. Mas, como foi um dos primeiros dublados, você ainda sente o ar de mas ele podia melhorar um pouquinho mais aqui. O que de fato aconteceu ao longo da dublagem. Mas falando desse episódio em si, eu senti que faltou um pouco do sarcasmo na voz do Chaves nessa hora falando. Mas é claro, é muito difícil substituir um dublador tão incrível que foi o Marcelo Gastaldi, o dublador clássico do Chaves, que infelizmente já faleceu. Então ele pegou um desafio em tanto. E mesmo assim conseguiu fazer um ótimo trabalho. Olha, menina, se você não tomar o seu remédio, eu vou dar a esse moço todos os seus brinquedos. Pois pode dar mesmo, porque depois vai ter que me comprar outros novos. Só um detalhe, que em todas as cenas que eu vou mostrar aqui,
O Seu Madruga tá sendo feito pelo seu dublador clássico, Carlos Seidel. O que acontece é que a voz vai mudar de uma dublagem para outra por conta do envelhecimento. Aqui ele tá com uma interpretação bem energética e realmente passa a sensação de um pai dando bronca na filha. Olha aqui, menina. Se não tomar o remédio, vou vender para ele todos os seus vestidos. Vai ser pior para o senhor, porque vai ter que comprar outros vestidos novos. Aqui ele já tá com uma voz um pouco mais desgastada, mas ainda mantém bem o ritmo e a interpretação. O grande problema dessa cena, nessa dublagem, é a tradução. Aqui ele fala que vai dar os vestidos da Chiquinha. Mas repararam que na outra cena que eu mostrei, ele fala que vai dar os brinquedos? Mas qual é a real intenção dessa cena? Vamos conferir em espanhol. Mira, niña, si no te tomas tu medicina, le voy a vender al señor todos tus juguetes. Ou seja, ele fala que vai dar os brinquedos da Chiquinha. Até porque, olhando bem, não tem motivo plausível ele falar que vai dar todos os vestidos da Chiquinha, porque, tá, o que vai acontecer? Ele vai deixar a Chiquinha andar por aí só com um vestido? Ele vai ter que comprar mais depois, vai ter que comprar mais roupas depois. Ou seja, ia dar prejuízo pra ele, não funciona como uma ameaça. Já você, como um pai, falar, vou dar todos os seus brinquedos. Sabe, pra uma criança isso funciona bem mais. Então a dublagem errou muito nessa hora. Na real, a tradução, porque tirou todo o peso que essa cena deveria ter. E olha que as duas palavras em espanhol não tem nada a ver com a outra. Então foi realmente um erro feio da dublagem. Olha, menina, se você não tomar o remédio, eu vou dar a esse moço todos os seus brinquedos. Pois pode dar mesmo, porque depois vai ter que me comprar outros novos. Aqui ele tá um pouquinho mais velho e, obviamente, com a voz mais desgastada, ele não consegue atingir registros tão altos na voz. Agora, se eu tivesse que classificar qual é a melhor dublagem, não tem como, é a Maga. E não é nem pela nostalgia ou só por ser a dublagem clássica. Mas a dublagem da Som de Veracruz também é bem competente e faz bem o seu trabalho de estar lá quando a Maga não pôde estar. Mas e vocês? O que vocês acharam de cada dublagem? Comentem aí pra vocês qual dublagem saiu melhor. Mas é isso, muito obrigado por ter assistido. Se possível, nem gostei, se inscrevam e compartilhem o canal. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.